Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana é a Motown Records. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A gravadora norte-americana Motown Records foi fundada ao dia 12 de janeiro do ano de 1959 por Berry Gordy, sob o nome de Tamla Records. Isso em Detroit, e posteriormente ela foi incorporada a Motown Records ao dia 14 de abril do ano de 1960. O nome Motown é a junção de motor e tal, cidade em inglês, e o seu nome se tornou um apelido padrão na cidade de Detroit. A gravadora teve um papel importante na integração racial da música popular nos Estados Unidos durante o período da década de 1960, e a Motown e suas subsidiárias, inclusive o selo Tamla Motown, que era um dos selos mais comuns fora dos Estados Unidos. E o selo está entre os maiores ritmos da soul music, emplacando 79 recordes entre os 10 primeiros da Billboard Hot 100. Isso durante o período do ano de 1960 até 1969. Após eventos dos motins de Detroit ao ano de 1967 e a perda da principal equipe de composição e produção da gravadora, isso por conta de disputas salariais, Gordy muda a Motown para Los Angeles, Califórnia, e ela se expande para a produção de cinema e televisão. A gravadora foi independente até o ano de 1988, quando foi incorporada pela MCA Records e posteriormente comprada pela Polygram ao ano de 1993. Ao ano de 99 foi comprada pela Universal Music Groups. E a Motown passa grande parte da década de 2000 sendo sediada na cidade de Nova York, como uma das subsidiárias da Universal Music Group, como Universal Motown Republic Group. Durante o período entre os anos de 2011 até 2014, ela fez parte da divisão de Island Def Jam Music Group, voltando para a cidade de Los Angeles para operar sobre a Capitol Music Group, diretamente da Capitol Tower. Ao ano de 2018, a Motown foi incluída no Rhythm and Blues of Fame. E em 2021, a Motown se separa da Capitol Music Group, se tornando uma gravadora independente mais uma vez. E a história do selo Motown ele tem início com a loja de discos 3D Records Marts, que era a loja de Berry Gordy, que a proposta da mesma era mostrar a beleza do jazz aos seus clientes, e foi fundada na cidade de Detroit, no estado do Michigan. Embora a 3D Record Mart não tenha durado muito tempo, o interesse de Gordy pelo mercado fonográfico não desapareceu. Um frequentador da vida noturna de Detroit, onde na casa noturna Flame Show Bar ele conhece o gerente de bar Al Green, que era dono de uma editora musical chamada Peer Music, e também era o representante do músico Jack Wilson. E com isso Gordy, assim como sua irmã Gwen Gordy e Billy Davis, eles se tornam os compositores de Jack Wilson, e eles acabam por escrever canções como Rite Petite, que foi o primeiro sucesso da carreira de Jack Wilson ao ano de 1957. E ainda nesse ano, Berry Gordy ele conhece Smokey Robinson, ao qual na época era um cantor na casa dos 17 anos, liderando um grupo chamado Matadors. E Gordy estava interessado no doo-wop, que era o estilo que Robinson cantava. Ao ano de 1958, Gordy grava a canção Got a Job, que era uma música resposta a Get a Job do grupo Silhouettes, lançado assim um single alugando para uma companhia maior de fora de Detroit, que era a gravadora chamada End Records, localizada na cidade de Nova York. A prática era comum naquela época, onde um pequeno produtor como Berry Gordy. Essa música foi o primeiro single de Robinson
que atualmente era do grupo Miracles, e ainda ele estava gravando outros discos em arranjos semelhantes com a United Artists Records. Ainda nesse ano, Gordy compôs e produziu a faixa Come To Me para Marvin Johnson. Vendo que sua composição tinha um grande potencial de crossover, alugando para a gravadora United Artists Records para distribuição nacional, mas também ele lança no mercado o próprio selo inicial da Motown Records. Porém, Gordy ele precisava de uma soma de $800 para cobrir sua parte no acordo, e com isso ele resolve pedir dinheiro emprestado à família. Depois de debates familiares, eles concordam em emprestar o dinheiro, e foi assim que, ao ano de 1959, que Come To Me foi lançado pelo selo Tamla, que é o primeiro selo de Berry Gordy, o selo que deu início à Motown Records. Originalmente, Gordy ele queria nomear o selo de Tammy Records, uma homenagem a Debbie Reynolds no filme Tammy and the Bachelor, lançado ao ano de 1957, quando ele descobriu que o nome já havia sido utilizado. Por isso, Gordy ele resolve nomear de Tamla. Ainda ao ano de 1959, ele e sua irmã Gwen fundam a Anna Records, que lançou 2 dúzias de singles durante o período entre os anos de 1959 ao ano de 1960, ao qual o mais popular deles foi Money, That Is I Want, interpretado por Barrett Strongs, que era de composição de Gordy e Jenny Bradford. Muitas das canções distribuídas tanto pela Anna quanto pela Tamla Records de forma local e no mercado nacional distribuídos pela Chess Records, ao qual nasceu um bom relacionamento entre Gordy e a Chess Records, que promoveu relações mais próximas com Harvey Fuqua, sobrinha de Charles Fuqua, ao qual Harvey entra para a família Gordy quando se casa com Gwen ao ano de 1961, e ele buscou a autossuficiência criativa e criou a própria editora, a Jobette. Isso ao mês de junho do ano de 1959, posteriormente incorporada pela Michigan. E pela parte de Gordy, ele solicitou os direitos autorais de suas canções ao final do ano de 1959, entre elas várias músicas do grupo Miracles e Francis Brunet, alugados para a Chess Records. A Michigan Chronicle of Detroit começou a chamar Gordy de um produtor independente de discos, já que suas contribuições para as cidades estavam chamando a atenção nacional, e naquela época Gordy era o presidente da Jobette, da Tamla e da companhia de composição Rayber. Gordy também trabalhou em diversos estúdios na cidade de Detroit durante o período em que foi responsável pela produção de diversas gravações, principalmente nos estúdios da United Sound System, ao qual foi considerado o melhor estúdio de Detroit. No entanto, o estúdio não era apropriado para todos os seus trabalhos. Por isso que Gordy ele decide que seria mais econômico manter suas próprias instalações. E aí, a meados do ano de 1959, ele adquire um estúdio fotográfico na 2648 West Grand Boulevard e converte o andar principal num estúdio de gravação e escritório. Em vez de alugar as suas músicas para outros artistas e outras gravadoras, ele passa a usar os próprios selos, como o selo Tamla e Motown, para lançar suas próprias gravações, incorporando tudo na gravadora Motown Records em abril do ano de 1960. Smokey Robinson tornou-se o vice-presidente da gravadora e, em homenagem a Berry Gordy, Robinson ele nomeia sua filha de Tamla e seu filho de Berry, e vários membros da família de Gordy, incluindo seu pai, que é o Berry Sr., e seus irmãos Robert e George, além de sua irmã Esther, recebem funções importantes na gravadora. A sócia de Gordy, Ramona Lillis, que foi esposa de Gordy durante o período entre os anos de 1960 até 1964, também teve grande importância no início da Motown Records, liderando o primeiro grupo de sessão da empresa The Rayber Voice e supervisionando a Jobette. O estúdio que Gordy comprou ao ano de 1959
se tornaria o estúdio Hitsville USA da Motown. O estúdio fotográfico localizado nos fundos da propriedade foi transformado num pequeno estúdio de gravação e os Gords mudaram para os aposentos no segundo andar. Durante 7 anos, a Motown ocuparia 7 casas vizinhas adicionais. Começando com a Hitsville USA ao ano de 1959, que ficava no térreo, junto com o escritório administrativo, videoteca, sala de controle, estúdio A no andar superior e os alojamentos Gordy de 1959 até 1962, e os artistas e repertório do ano de 1962 até o ano de 1972. A editora Jobet ao ano de 1961, que era responsável por vendas, faturamento, cobrança, remessas e relações públicas. A Berry Gordy Jr. Enterprise, que eram os escritórios de Berry Gordy Jr. E o departamento financeiro, que ao ano de 1965 ele era responsável por royalties e folha de pagamento. O desenvolvimento pessoal do artista, isso ao ano de 1966, Harvey Fuqua, que era o chefe de desenvolvimento artístico e produtor das performances de palco, Maxine Powell, que era a instrutora de preparação, equilíbrio e elegância social para os artistas da Motown Record, Maurice King, treinador vocal, diretor musical e arranjador, e Charlie Attkis, que era o coreografista caseiro e o estúdio de ensaio. 2 casas para os escritórios administrativos ao ano de 1966, responsáveis pela venda, marketing, viagens e trânsito e a mixagem, a masterização das músicas, e o escritório da International Talent Management Inc. Isso também ao ano de 1966, que ele era responsável pela gestão geral, né? E a Motown contratou mais de 450 funcionários e teve uma renda bruta de 20 milhões de dólares no final do ano de 1966. Os primeiros artistas a gravar pelo selo Tamla Motown foram Mabel Jo, Eddie Holland e Mary Wells. E o hit Shop Around foi o primeiro hit de Rhythm and Blues, número 1 do grupo Miracles, alcançando a posição número 2 na parada Billboard Hot 100 ao ano de 1960, sendo o primeiro álbum da Tamla a bater 1 milhão de cópias vendidas em abril do mesmo ano. E nos anos que se decorreram, os selos Motown e Tamla Records se fundem, fundando a gravadora Motown Record Corporation, ao qual abrange todo o conglomerado, né, que foi surgindo com os anos, na verdade. E um ano após as Marvelettes, marcando o primeiro hit pop número 1 da Tamla nos Estados Unidos com a faixa Please Mr. Postman. Em meados da década de 1960, a companhia, com a ajuda de compositores e produtores como Robson, Brian Holland, Lamont Dozier e Norman Whitfield, sendo uma grande força para a indústria musical da sua época. Do período relacionado entre os anos de 1961 até 1971, a Motown Records emplacou 110 sucessos no top 10 com grandes nomes do seu catálogo como o grupo The Supremes, Diana Ross, Four Tops, Jackson 5, e pelo selo Tamla, artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Marvelettes e The Miracles. Outro selo do grupo Motown Records Corporation era o selo Gordy, originalmente chamado de selo Miracle, apresentado em seu catálogo como grupos o The Temptations, The Contours, Ed Starry, Martha e o grupo Vandellas. O selo VIP, com gravações das Velvets, The Spinners, The Monitors e Chris Clark. E um quinto selo que a Motown detinha era o selo Soul, que contou com artistas como Junior Walker and the All Stars, Jimmy Ruffin, Shorty Long, The Originals, Gladys Knight e The Pips, que eram artistas
já era um grupo de sucesso anteriormente ao ingresso deles na Motown Records Corporation, e outras gravadoras da propriedade da Motown era a Early Washington All Star Workshops, Jazzmel OD e o Harry Earth, que é a gravadora, não a banda, que existe uma banda também com esse nome, que inclusive é muito bom e nós temos 2 discos no acervo. E explorando assim estilos como o blues, o rock progressivo, sobre o slogan de The Sound of Young America. E as gravações da Motown e seus selos ganharam cada vez mais popularidade entre os públicos nos Estados Unidos da América. As palavras de Gordy foram... Segue aqui as palavras dele. Eu ainda não tinha ideia que não estávamos apenas fazendo músicas, mas em si estávamos fazendo história. Mas reconheci o impacto porque nossas ações estavam acontecendo por todo o mundo. Isso na década de 1960, eu reconheci as pontes que atravessamos com os problemas raciais e as barreiras que quebramos com a música. Eu reconheci isso porque eu vivi isso. Eu viria para o sul nos primeiros dias da Motown e o público seria segregado. E eles começaram a tocar a música da Motown e nós víamos o público interagindo e as crianças dançando juntas. Isso são palavras de Berry Gordy. E ao ano de 1967, Berry Gordy ele compra uma propriedade que atualmente é conhecida como Motown Mansion no distrito histórico de Boston, Edison, em Detroit, como sua casa, deixando sua casa anterior para sua irmã Anna e o marido Marvin Gaye. E foi nessa casa que as fotos do álbum What Going On foram tiradas. Isso é uma curiosidade interessante. Ao ano seguinte, Gordy compra o edifício Donovan, que ficava localizado na Woodward Avenue com a Interstate 75, para onde ele muda os escritórios da Motown Records em Detroit. Infelizmente, esse edifício ele foi demolido em janeiro do ano de 2006 para fornecer vagas de estacionamento para o Super Bowl. Eu acho que deveria ter sido mantido pela história, né? Mas, e ainda no mesmo ano, Gordy ele compra a Goldward Records. Os discos do selo Motown foram lançados no Reino Unido por diversas gravadoras, como o selo London, que lançou para o mercado britânico Shop Around You Love You, Ain't It Baby, do grupo The Miracles. O selo Fontana, que lançou Please Mr. Postman, do grupo Marvelettes. E o Oriole American, que lançou o Fingertips, de Stevie Wonder, que foram muitos dos lançamentos do selo Motown no Reino Unido. Ao ano de 1963, o selo Motown ele assina com o selo Stateside da EMI, ao qual foi responsável pelo lançamento de Where Did Your Love Go, do grupo The Supremes, e My Guy de Mary Wells foram os primeiros lançamentos da Motown no top 20 do Reino Unido. Eventualmente a EMI criou o selo Tamla Motown, e seu primeiro lançamento foi Stop, do grupo The Supremes, ao ano de 1965. Quando o trio de compositores Dozier Holland deixaram a gravadora ao ano de 1967 por conta de disputa de royalties, Norman Whitfield ele se torna o principal produtor da gravadora, produzindo sucessos para o grupo The Temptations, Marvin Gaye, Gladys Knight, The Pips e Harry Earth. Assim que Berry ele funda a Motown Production, que é uma subsidiária de televisão que produziu os especiais da Motown para a televisão norte-americana, com o TCB, que contava com Diana Ross e o The Supremes, e o grupo The Temptations, Diana, que era com a cantora Diana Ross, e Going Back, que do Indiana, com o Jackson 5. A gravadora afrouxou suas regras de produção, permitindo que alguns dos artistas de longa data tivessem a oportunidade de escrever e produzir seu próprio material, resultando nas gravações de alguns sucessos, como What Going On, de 1971, e Let It Get In On, de 1973, do Marvin Gaye, Music of My Mind,
de 1972, Talking Book, de 1972 também, e Inner Vision, do Stevie Wonder. O Inner Vision, ele é de 1973. E durante a década de 1960, a Motown estabeleceu filiais nas cidades de Nova York e Los Angeles, e ao ano de 69, começou a transferir gradualmente as operações para Los Angeles. A gravadora terminou a mudança de suas operações para a cidade de Los Angeles ao mês de junho do ano de 1972, com vários artistas como Martha Reeves, The Four Tops, Gladys Knight e The Pips, e muitos artistas de estúdios do grupo Funk Brothers preferiram permanecer em Detroit ou saindo da gravadora por diversos motivos ou motivos pessoais. E ao se mudar, a Motown tinha como objetivo ramificar principalmente na indústria cinematográfica, começando assim a Motown Production. Começando no cinema com sucessos como o filme biográfico de Billie Holiday, que é o Lady Sting The Blue, lançado ao ano de 1972, Emogna de 1975, e outros filmes como Scott Joplin de 1977, Thank God It's Friday de 1978, The Wits do mesmo ano e The Last Dragon de 1985. Ao ano de 1973, Yart Abner, associado da gravadora desde o ano de 1960, ele se torna o presidente da Motown. Um fato aconteceu quando John McClain, executivo da gravadora IM Records, opinou que a saída da Motown de sua cidade natal marcou um declínio para a gravadora. Em suas palavras, ele diz: algo aconteceu quando a Motown deixou Detroit e veio para Los Angeles. Eles deixaram de ser inovadores e começaram a seguir tendências. Antes, Barry, que tinha uma abordagem muito mais prática, e talvez você perca um pouco de seu desejo depois de atingir um determinado nível financeiro. Durante a década de 1970, a fábrica de sucessos da Motown tornou-se alvo de reação de alguns fãs de rock. E o produtor musical Pat Waterman relembra que esse período fui disc jockey durante anos trabalhando para a Motown. E a imprensa da época, como jornais como o NWE, costumavam chamá-la de Toy Town. Queria que se tocasse Spook e Velvet Underground. Após perder o trio de compositores, Norman Whitfield e alguns compositores que a Motown ainda teve sucesso durante as décadas de 1970 e 1980 com artistas como Lionel Rich, o grupo The Commodores, Ricky James, Tina Mary e Tess Band. E em meados dos anos 80, a Motown começou a perder dinheiro e Berry Gordy vendeu a sua participação para a MCA Records, ao qual iniciou um acordo de distribuição na América do Norte ao ano de 1983. E a Boston Ventures, em junho de 1988, por algo em torno de 65 milhões de dólares. Ao final da década de 1980, Gordy vende suas operações de TV e filme da Motown Production para a executiva da Motown, Suzanne De Passe, que renomeou a empresa para Passe Entertainment, e continua a administrá-la a partir do ano de 2018. Gordy continuou a manter seu catálogo de publicação do selo Jobet, que fora vendido separadamente para a EMI Music Publishing. Em parte durante ao período relacionado aos anos de 1997 a 2004, atualmente é a propriedade da Sony Music Publishing, que era a Sony ATV, até o ano de 2021, e através da aquisição da EMI Music Publishing ao ano de 2012. Durante a década de 1990, a Motown Records, que mesmo passando por um período de turbulência, foi lar de grandes nomes como o quarteto Boyz II Men e Johnny Gill. Durante a década, a gravadora MCA nomeou uma série de novos executivos para assumir a direção da Motown, começando pelo sucessor imediato de Berry Gordy. O nome escolhido para tal função foi o Jerry Busby, na verdade. Porém, ele mais tarde entra numa briga com a MCA Records, alegando que não foi dado nem a atenção nem a promoção adequada para a Motown.
resultando em um processo que acaba com o acordo de distribuição da MCA, que ele foi rescindido ao ano de 1991, quando passa a lançar os artistas da Motown pelo selo Polygram. E ao mesmo ano de 94, a Polygram efetua a compra da Motown das mãos da Boston Ventures. E ainda nesse ano, Busby seria substituído por André Harrell, que era responsável pela gravadora Uptown Records, e Harrell ele ficou como CEO da Motown por quase 2 anos após ser considerado ineficiente e ter uma imagem desgastada por esse motivo. E foi assim que Dano Goldberg, diretor do selo Mercury Records da Polygram, ele assume a direção da Motown, deixando George Jackson como presidente. A Motown adicionou grandes estrelas ao ano de 1998, como o grupo 702, Brian Knight e Erykah Badu, ao seu catálogo, e ainda no mesmo ano a Polygram foi adquirida pela Ciagram, onde a Motown foi absorvida pela Universal Music Group. E assim a grana ela faz a aquisição da MCA Records ao ano de 1995. Com isso, a companhia ela esperava construir um império da mídia em torno da Universal com a compra da Polygram. E a Universal considerou o fechamento da gravadora, mas decidiu por reestruturar a mesma, dando um cargo de chefia para Kedar Massenburg, que era o supervisor de gravações de Erykah Badu, Brian McKnight e Michael McDonald, que era o novo artista do selo Motown. Dos artistas que estiveram com a Motown Records desde seu início, o único a permanecer sem trocar de gravadora foi Stevie Wonder, que só foi deixar de gravar pela Motown ao ano de 2020, pois Diana Ross trocou a gravadora pela RCA Records durante o período entre os anos de 1981 ao ano de 1988, retornando em 89 e deixando de fato a Motown em 2002. Enquanto Smokey Robinson ele deixou a gravadora ao ano de 1991, porém lançou um novo disco pela Motown ao ano de 99, e o grupo The Temptation, que saiu da Motown ao ano de 1977, lançando discos pela Atlantic Records, retornando ao ano de 1980 e saindo definitivamente ao ano de 2004. Ao ano de 2005, Massenburg foi substituído por Sylvia Rooney, que era ex-CEO da Elektra Records, e ainda a Motown foi fundida com a Universal Records, criando assim o selo Universal Motown Records, para ser colocada sobre o leque da Universal Motown Republic Group. E a Universal Motown contavam com artistas notáveis como Drake Bell, Ryan Leslie, Melanie Fiora, Kelo Rowland e o grupo Forever. E The Six Kids, The Vir Union e 4 Strong, entre muitos outros nomes. No seu aniversário de 50 anos, a Motown Records celebrou ao dia 12 de janeiro do ano de 2009, na cidade de Detroit, e foi celebrado ao dia 20 de novembro do mesmo ano, com um evento de gala intitulado Live It Again, sendo apresentado por Simba, e contou com grandes nomes como Stevie Wonder, Smokey Robinson, The Temptation, Aretha Franklin e Kid Rock. Durante o ano de 2011, a Universal Motown voltou a marca Motown a ter sido separada da Universal Motown Republic Group e contratou Ethiopia Habtermarian como vice-presidente sênior, e operou sob o leque da The Island Def Jam Music Group. E os artistas da Universal Motown foram transferidos para o revitalizado selo Motown Records. Ao dia 25 de janeiro do ano de 2012, foi anunciado que o cantor Niu se juntaria ao selo tanto como artista como vice-presidente sênior da AIR. E ao dia 1º de abril de 2014, foi anunciado que a Island Def Jam não estaria mais funcionando por conta da renúncia do CEO Barry Weiss,
E em um comunicado de imprensa enviado pela Universal Music Group, eles anunciam que a gravadora agora passaria por reorganização, onde a Def Jam Records, Island Records e a Motown Records seriam separadas todas como gravadoras independentes. Porém, a Motown Records ela passa a ser uma subsidiária do selo Capitol. Para o seu 60º aniversário, resolve lançar grandes álbuns de seu extenso catálogo, e não só extenso, né, como o rico catálogo da Motown Records. E a Motown UK, que é a Motown do Reino Unido, foi lançada em setembro de 2020 sob uma divisão da EMI Records da Universal Reino Unido, que era anteriormente a Virgin EMI Records. Então é isso, amigos. De tanto ver nos discos o selo da Tamla, da EMI, alguns discos com o selo da Soul, eu resolvi me perguntar, né? Qual que é a história por trás? Porque uma gravadora com tantos nomes de peso não podia ser qualquer uma, né? E aí eu resolvi procurar e descobrir a história dela. E agora eu brindo os amigos com a história desse grande selo importantíssimo para a música, não só música estadunidense, mas como para a música mundial, né? Assim como outros selos que já foram trazidos para o canal, como Polydor, Deutsche Grammophon, Philips Records. Eu brindo os amigos com esse roteiro. Então é isso. Gostaria de conhecer sobre a história da Motown Records? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. E de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos o seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!